recebe a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim eu ver chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este culto, a este encontro que nós temos com o Senhor nosso Deus, para louvá-lo, para agradecer a Ele, para receber também o seu corpo e sangue na Santa Ceia, ouvir a palavra do Senhor. Por isso que este momento é um momento muito rico, é um dos momentos que temos como fundamental na nossa vida. Por isso quero receber vocês com as palavras aqui do salmista, no salmo que diz: meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Portanto, com o coração agradecido, estejamos diante de Deus, diante da sua presença para este momento muito especial. Há entre nós pessoas que nos visitam, que estão aqui pela primeira vez. Gostaria que fizesse assim um sinal com a mão. Temos aqui mais alguém? Acho que só o jovem aqui que eu já conheço. Esse aqui é o Arthur. Ele é meu conterrâneo. Veio também de Recife há algumas semanas e já está estabelecido aqui em Lajeado e nos visitando pela primeira vez. Seja bem-vindo, Arthur. Muito bem, vamos seguir com os avisos. Culto todos os sábados às 16 horas, com transmissão pelo Facebook. Portanto, também bem-vindo a você que nos acompanha pela transmissão. Sejam muito bem-vindos a este culto, mesmo que de forma virtual. Domingo também, às 9 horas, temos o nosso outro culto semanal. Este não é transmitido, apenas o do sábado. Ainda hoje, no sábado, dia 27, temos após o culto, momento com a juventude. Então, todos os jovens que estão aqui, sejam muito bem-vindos a participar conosco deste momento, onde temos estudo bíblico, comunhão, momento muito especial também para a juventude. Na quarta-feira, dia 1/7, às 8h30, reunião do Conselho Municipal do Idoso. O pastor estará presente neste momento, nesta reunião. Ainda no mesmo dia, às 7h30, estudo bíblico, com transmissão pelo Facebook. Então o pastor ali dá sempre o estudo bíblico para fortalecimento da nossa fé através da palavra de Deus. Quinta-feira, dia 2, às 14h30, reunião das servas. Então todas as servas, muito bem-vindas a esse momento também muito especial. Sexta-feira ainda, reunião dos leigos, 7h30, dia 3. Todos os leigos aí também, muito importante a gente participar. Tudo que a gente tem a oportunidade de participar para a comunhão e para aprendizado da palavra de Deus é sempre muito bom, muito, muito especial. Sábado, dia 4, então, instrução de confirmandos, primeiro, segundo ano, 8h30, primeiro ano. Então temos aí mais esse aviso, segundo ano, 9h30, muito importante para ir crescendo na fé, no conhecimento de Deus e da sua palavra.
17 horas, instrução de adultos após o culto, juventude. Então, segue aí a nossa programação. Iniciando o culto, propriamente dito, a gente vai invocar a presença do nosso Deus. O culto é para o Deus triuno. E é por isso que a gente começa ele de uma forma em que nós invocamos a presença do nosso Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. Nós faremos isso juntos de maneira alternada. Em nome do Pai, que nos criou e preserva com bondade paternal. E do Espírito Santo, que pela palavra chama, ilumina e santifica a igreja cristã. Nós cantaremos o hino que vamos seguir. Em seguida, teremos a confissão de pecados. Então, esse hino será em preparação. Podemos, então, cantar ele de pé. Ele é um tanto também curto. Quando fraco nos sentir e o pecado nos oprimir, temos a quem recorrer. Este é o momento em que nós reconhecemos diante de Deus a nossa pecaminosidade. Nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos falhos. Amados irmãos, o Senhor nos chamou para pertencermos a Cristo e vivermos em santidade diante dEle. Jesus nos ensina que segui-lo exige renúncia, fidelidade e confiança. Damos mais atenção às coisas deste mundo do que ao reino de Deus. A palavra do Senhor nos revela o nosso pecado e mostra a nossa necessidade de arrependimento. Por isso, confessemos os nossos pecados diante de Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, reconhecemos que somos pecadores. Muitas vezes falamos e de tua vontade. Muitos momentos perdoa-nos, nosso Salvador. Vamos em fidelidade em tua palavra e perseveremos no caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus, como é bondoso e misericordioso, ouviu a confissão da sua igreja.
Cristo morreu e ressuscitou para trazer perdão e vida. Portanto, o Senhor Deus vos perdoa. A todos vocês que estão arrependidos de seus pecados, para que vocês continuem a viver nele perdoados. O introito para hoje é o Salmo 119. Nós vamos fazer ele de uma forma diferente hoje. Salmo 119, versículos 153 a 160. São então aí 8 versículos. Vamos acompanhar nas nossas Bíblias, eu cantarei o Salmo e na sequência todos vamos cantar o Glória Patri, na mesma melodia. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus mandamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Vocês podem sentar, cantaremos o próximo hino, Ó Jesus Bendito, 168 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir sem a tua graça. Não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, vem ao nosso encontro
mostra o teu favor. Protetor bondoso, bem nos conduzir. Tua paz celeste faz em nós surgir. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento de ti, Deus dos anjos e das potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem na tua presença. Por isso e por todas as coisas te louvamos, te bendigamos, te glorificamos, pelo eterno e celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu amado Filho, por quem seja dada a ti e com ele, com o Espírito Santo, a glória, agora e pelos séculos vindouros. Vamos ouvir agora as leituras. Podem sentar. A primeira leitura se encontra em Jeremias 28, de 5 a 9. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escutem o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus, quando as palavras dele se cumprem. A epístola nós encontramos em Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus.
O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas, quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Até aqui a leitura. Pai celeste, tenho poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, são as estrelas do céu a brilhar. Tu criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois-te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pelo perdão, das paz, segurança, cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Vamos agora fazer a leitura do Santo Evangelho. Deus tem falado conosco por meio da sua palavra, através das leituras do Antigo Testamento e Epístola, e agora continua a falar conosco de uma forma mais especial por meio do seu Evangelho, pois são palavras do próprio Jesus. Mateus capítulo 10, 34 a 42. Assim diz a leitura do Senhor. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja um copo de água fria, ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Até aqui a leitura do Senhor. Tendo ouvido as palavras do Senhor, vamos responder a Ele, confessando a nossa fé. Irmãos e irmãs, confessemos a fé da Igreja una, santa, cristã e apostólica, conforme testemunhadas no concílio de Éfeso. Éfeso foi um concílio da igreja que teve resoluções a respeito do Senhor Jesus, resoluções cristológicas, e é importante para a confissão de fé da igreja. Nós abraçamos essa confessionalidade. Vamos confessar juntos. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Cremos que Ele é verdadeiro Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos. E verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, para a nossa salvação. Cremos que o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. E que o mesmo que é Deus eterno, assumiu plenamente a nossa humanidade. Cremos que em Jesus Cristo a natureza divina e a natureza humana estão unidas. Não em dois filhos, nem em duas pessoas, mas em um só Senhor e Salvador. Cremos que aquele que nasceu de Maria é o próprio Filho de Deus encarnado. Por isso chamamos a Virgem de Teotocos, Mãe de Deus. Não porque ela seja origem da divindade do Filho, Mas porque deu à luz, segundo a carne, aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. cremos que Cristo sofreu por nós sob o peso do pecado do mundo. Morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Cremos que o mesmo Senhor que morreu por nós reina glorioso à direita do Pai. Cremos que somente porque Deus se fez homem, os homens podem ser reconciliados com Deus. Somente porque Cristo é um só Senhor, sua obra salvadora é perfeita
Esta é a fé recebida dos santos apóstolos, confessada e preservada na Santa Igreja de Cristo. Esta é a nossa fé, nela permanecemos firmes. Amém. Amém. Vocês podem sentar? Agora convidamos aqui à frente as crianças que estiverem aqui. Teremos agora adiante a escolinha. E vocês podem vir aqui, se há alguma criança, receber a bênção. Sim? Aqui. Aqueles que trouxeram ofertas, fiquem à vontade para colocar aqui. E em seguida, receberemos a bênção do Senhor. Muito bem. Sim. Opa. Isso aí. Acho que ficaram alguns aqui que não... Um de cada vez. Opa. Acho que a gente pode fazer assim para... Isso aí. Mais uma. Pronto. Vamos receber a bênção do Senhor, todos juntos. Fazer assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Vão em paz para a escolinha. Uma boa aula para vocês. Seguiremos com o hino Castelo Forte em preparação à mensagem. Como este hino é muito especial para nós, é um hino marcante na Reforma Protestante, a letra é de autoria de Martinho Lutero, nós podemos cantar ele em pé. Convido vocês para fazermos desta forma. Forte é nosso Deus, defesa e boa espada, angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força de um sem par. Não há na terra sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos no mundo opressor. Todo rigor julgado ele está, vencido cairá.
palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Em Romanos bens fidel, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Que o Senhor Jesus, portanto, nos abençoe, nos edifique, nos fortaleça na verdade da sua palavra, enquanto nós refletimos e meditamos nela. Amém. Vocês podem sentar. A paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Esta é uma frase atribuída a Martinho Lutero, enquanto ele desenvolvia a reforma junto com seus companheiros de fé, ministério e o povo que abraçava a verdade. Essa verdade expressa algo que acompanha a igreja desde o início: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. A reforma é uma expressão disso. Lutero buscava a paz com a igreja de sua época, com todos os cristãos, mas no momento em que a verdade ficava em jogo, a verdade era ameaçada, nem sempre era possível ter paz com todos. Aí a paz era negociada por causa da verdade. É por isso que houve divisão. É por isso que surgiu a nossa confessionalidade luterana. Porque mesmo buscando a paz com todos, não era possível. A verdade prevalecia, ainda que não houvesse comunhão. E nós lembramos isso, porque a nossa igreja também comemorou mais um ano essa semana, na quarta-feira. A IELB comemorou 120 anos de fundação. Há 120 anos sustentamos aquilo que acreditamos, a verdade de Deus que recebemos da sua palavra. Ainda que isso nos cause divisão com muitos. Também é importante lembrar que nessa semana celebramos mais um ano da Confissão de Augsburgo, 496 anos na quinta-feira. Desde 1530, quando ela foi anunciada e lida diante do imperador. A Confissão de Augsburgo é um conjunto de artigos que expressa a nossa fé. Foi pedido para que fosse relatado aquilo que cremos como luteranos. E ali estão os artigos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Santa Ceia, sobre batismo, sobre perdão de pecados, sobre igreja, sobre ministério, sobre justificação pela fé. Temos um artigo enorme sobre isso. E quando nós expomos esta confissão de fé, em 1530, alguns pontos foram bem aceitos pela cristandade da época, outros foram rejeitados. Não, a gente não crê que a ceia é dessa forma. A gente não crê que há a igreja onde há a palavra de Deus. Não, tem que estar submisso a uma autoridade ali terrena específica. Então, nós, luteranos, negamos a comunhão porque sustentamos a verdade. Nem sempre a verdade que carregamos nos permite ter comunhão com todos. Isso é o que Jesus fala no texto do Evangelho. Parece até estranho. Já começamos o primeiro versículo, Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz.
ao mundo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como assim, Jesus? O Senhor não veio trazer paz. O sentido desse texto é exatamente que aqueles que carregam essa mensagem, eles não têm comunhão com todos. Esta é a mensagem que divide o mundo. Ali, no tempo da reforma, não dava para ter comunhão com todos os que se diziam cristãos. Não dava para acreditar que chegamos a Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, através dos nossos méritos, das nossas obras. Opa, calma. Cremos que Deus é o Criador de tudo, mas não chegamos a Ele pelos nossos merecimentos. Nós chegamos a Ele por causa da morte de Jesus. Então nós não temos comunhão com todos. Nós confessamos a fé que foi passada. E Jesus já ensinava isso desde o início. Eu vim trazer paz. Nem sempre a mensagem que carregamos nos permite ter paz. Nem com os que dizem cristãos, nos que se dizem cristãos, com todos, e nem, às vezes, com os de fora, que não se dizem cristãos. Jesus diz no versículo 25, segundo versículo da leitura, 35. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Como assim? Jesus veio trazer divisão dentro de casa. Nós entendemos da mesma forma. Nem sempre o batismo que nós recebemos para pertencermos a Deus é entendido por todos. Nem entendido e nem aceitado por todos que estão à nossa volta. Às vezes confessar a Cristo, confessar a nossa fé faz com que os outros não nos aceitem bem, por causa daquilo que cremos. Houve uma notícia no Vietnã em 2024 que diz assim: 2 famílias foram expulsas de suas aldeias por abandonarem a religião tradicional e seguir a Cristo. Perderam suas casas e pertences e passaram a viver em abrigos temporários com a ajuda de igrejas locais. Eles foram abraçados pelos seus irmãos, mas foram negados, negligenciados e abandonados por pessoas da sua própria família, por causa da fé que receberam. Na Índia, em 2026, teve uma notícia também. Uma jovem cristã chamada Sônia foi declarada morta, entre aspas, por sua família e expulsa da aldeia, depois de se recusar a negar a fé em Jesus. Segundo o relato, moradores chegaram a exigir que ela pisasse em sua Bíblia. Esse é mais um caso. Não é tão difícil. Jesus nos falava isso desde o início. Olha, a mensagem que vocês carregam não é uma mensagem que todo mundo vai receber. Mas eu vos digo que esta é a minha mensagem. É a mensagem do Senhor. Ainda uma terceira notícia que eu vi aqui, que eu separei. Índia, 2025. Uma família cristã com 5 filhos foi expulsa da aldeia após se recusar a renunciar à fé e retornar ao hinduísmo, religião predominante na Índia. Os moradores invadiram a casa e jogaram seus pertences para fora. Então, que humilhação. Aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus, Criador do céu e da terra, e foram abandonadas. E isso a gente ouve sobre muçulmanos também, que abandonam sua fé e creem em Jesus. Então Jesus trouxe essa informação. 2000 anos depois, ainda, enquanto a igreja estiver na terra, a mensagem que carregamos, ela causará divisão ao mundo. Essa é uma das marcas que a igreja carrega desde o início. E Jesus fala essa mensagem exatamente no momento em que ele envia os seus discípulos. Esse é o segundo discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. O primeiro é aquele bem conhecido, o Sermão da Montanha. Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, felizes aqueles que choram, felizes os que têm misericórdia. E nesse segundo discurso, o primeiro é no capítulo 5, do 5 ao 7. O segundo discurso, capítulo 10, agora ele envia os seus discípulos. Agora vocês estão com um certo ensino, vocês receberam essa mensagem, agora vocês vão adiante.
Vocês vão avisando nas aldeias de Israel que o rei chegou. Eu estou aqui. Essa é a mensagem. Cristo é a mensagem. Vocês vão levar essa mensagem. Agora tem uma coisa para dizer para vocês. Nem todos vão receber essa mensagem. Falem da minha paz, mas se não receberem, mantenham com a paz, sigam em frente na missão de vocês. É nesse mesmo texto, nesse mesmo discurso antes, ele diz: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ovelha no meio de lobo não é algo muito confortável, não. Então, Jesus enviou os seus discípulos para o mundo com essa consciência. Nem sempre seremos aceitos. E desde o início da igreja ali, primeiros séculos, a gente tem até os concílios, né, da igreja. A gente confessou aqui conforme a fé declarada no concílio de Éfeso. Tem o concílio de Niceia, Constantinopla. E são concílios, reuniões de líderes da igreja para definir a fé. Olha, nós cremos que Jesus é assim. O primeiro concílio foi feito porque, o de Niceia, o primeiro concílio ecumênico, porque alguns estavam acreditando que Jesus era uma criatura. Então a igreja se reuniu para dizer: não, Jesus não é uma criatura, Jesus é verdadeiro Deus, gerado do Pai. É por isso que dizemos no credo niceno: creio em Jesus, verdadeiramente Deus, gerado do Pai antes de todos os mundos. E ali houve uma divisão. Mas a fé, a verdade precisou ser mantida. A igreja veio caminhando e prevalecendo na verdade que recebeu. E assim, às vezes causando divisão no mundo. É por isso que nós temos a nossa confessionalidade e nós dizemos com muita tranquilidade que nós não aceitamos qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de crença a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Nós cremos, temos uma doutrina muito específica que nos divide de muitos que se dizem cristãos até, a respeito da Santa Ceia, a respeito do batismo, que não é um mero símbolo, mas é a regeneração de Deus. E isso nos causa muita divisão. Na Santa Ceia que recebemos o verdadeiro corpo e sangue, e não é apenas uma memória do que aconteceu, mas recebemos o perdão dos pecados. Isso também nos causa divisão com muitos. Mas é uma divisão que Jesus já nos alertou. Nós temos essa mensagem, Jesus nos deu. E neste mundo a nossa vida nem sempre vai ser confortável. Quantos até posso dizer que alunos em escolas, pessoas, jovens, crianças, não até sofrem bullying por causa da fé, porque dizem que creem no Senhor. Até o apóstolo Paulo também diz que o evangelho é loucura. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os gregos que detinham conhecimento, né, da época, entendiam que o evangelho, um homem morrer para salvar, era uma loucura. Como isso é possível? Mas a igreja continua. É por isso que eu fui salvo. É porque Jesus morreu, é porque Jesus ressuscitou. Para os judeus era um escândalo Deus, verdadeiro Deus, se fazer homem e morrer. É um escândalo, não aceitamos isso. Mas a igreja diz que, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É o conteúdo da mensagem que nos salvou, que nos faz, mesmo neste mundo, aceitar essa divisão que acontece por causa de Cristo. Quem ama seu pai ou a sua mãe, o versículo 36 diz: e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Então nós entendemos isso já. Os piores inimigos às vezes são os próprios parentes. Por causa da fé é abandonado, é negligenciado. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. É por isso que pessoas, mesmo sendo abandonadas, elas mantêm a fé. Porque Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe, quem ama mais ser aceito pela sua família, pelos seus amigos, mais do que a minha verdade, mais do que a mensagem que recebeu, não é digno de mim. Então, quando nós vemos ou vivenciarmos esse fato de, por carregarmos a mensagem, não temos comunhão com todos, isso faz parte do que o Senhor falou, da nossa caminhada aqui na terra.
mas nós sabemos para onde vamos e nós sabemos aquele que nos chamou. A nossa verdadeira casa não é aqui. É em Deus. É quando Ele voltar no lar celestial. Um cristão idoso vivia longe de sua terra natal. Durante muitos anos, sofreu perseguições, perdeu bens e foi rejeitado, até por familiares, por causa da fé. E alguém perguntou: o senhor não sente saudade de casa? O senhor não tem esse pesar no coração por ter sido negligenciado? E a resposta: sinto, mas eu ainda não cheguei em casa. A minha casa é o céu. Aqui sou apenas peregrinos. E nós entendemos isso. Ainda que vivamos num mundo desconfortável por causa da mensagem que carregamos, nós sabemos para onde vamos, sabemos qual é essa mensagem que nos salvou, que perdoou os nossos pecados, e sabemos aquele que nos deu essa mensagem. Aquele que nos deu, Ele também voltará para estar conosco de fato, plenamente. E todos verão que de fato essa mensagem, ela vale a pena. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Há uma frase que diz que o cristão ele tem que estar pronto para duas coisas. Uma, o apóstolo Pedro até fala, que é dar razão da sua fé, ou seja, falar daquilo que ele crê, poder dizer aquilo que ele crê quando ele é interrogado ou em algum momento específico, falar da sua fé. Para isso temos o credo apostólico de forma bem clara, não é? A gente que sabe de qual o credo apostólico, citamos geralmente da forma como ele é. Ali é uma expressão da nossa fé. Pai, Filho, Espírito Santo, que cremos sobre cada um. Dar a razão da sua fé, saber no que ele crê, saber a mensagem que ele carrega e morrer por ela. É o que Jesus está falando nesse texto. Então a mensagem que carregamos, ela é clara, ela é salvífica, mas ao mesmo tempo ela divide, separa a igreja do mundo. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquecer a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Então não há nada que deva estar mais na nossa atenção, no centro do nosso coração, do que a mensagem que recebemos, do que Cristo crucificado, que é a nossa salvação. Porque Jesus diz: terá a vida verdadeira. Nós sabemos que essa vida já nos foi dada. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E nós recebemos esta mensagem junto com esta vida, porque a mensagem ela é viva. Nós recebemos no encontro que nós tivemos com Deus, o Senhor. Deus marcou um encontro conosco. E isso foi naquele momento bem especial que nós precisamos sempre lembrar. Como disse Lutero, né? Sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e lembre-se a quem você pertence. Então vá e viva o dia de acordo. Ou seja, sabendo que você recebeu essa mensagem, sabendo a quem você pertence. Esse encontro foi no nosso batismo. Eu lembro a data do meu batismo. Eu não sei quantos aqui lembram a data do seu batismo. Levanta a mão assim quem lembra a data do batismo. Olha só, alguns lembram, outros não. O meu foi ali em 15 de dezembro de 96. Cada um teve um encontro com Deus. Deus marcou aquele encontro. Aqueles que não lembram do seu batismo, mas sabem que foram batizados, preservam a mesma fé. O mais importante não é lembrar o dia, é lembrar que esse encontro aconteceu. Deus marcou o encontro ali conosco. Ainda que nós não sabíamos antes desse encontro, mas Deus sabia. Falando na nossa confissão de fé, a confissão de Augsburgo, tem outro documento confessional que é a Fórmula de Concórdia. E ela fala assim, declaração sólida, artigo 11. Cristo chama do mundo todos os pecadores e promete-lhes descanso. Oferece-lhe a remissão dos pecados e a vida eterna aos que aceitam esse chamado. Ele promete o Espírito Santo, iluminação, santificação e preservação na verdadeira fé até o fim. Foi isso que ele nos entregou.
Mas essa aceitação que nós tivemos dessa mensagem não veio de nós. Deus nos deu por sua graça, porque Ele assim nos salvou, Ele nos amou, Ele nos ama. Ele não só nos deu, mas Ele nos mantém nessa mensagem. Por isso que a gente pode até se perguntar, será que diante de perseguições que há pelo mundo, será que eu manteria a fé firme? Mas uma coisa estejamos certos, o mesmo Deus que nos deu a mensagem e que mantém os seus, que nós tivemos aqui exemplos, mantiveram a sua fé, mesmo diante da rejeição, o mesmo Deus nos manteria se nós passássemos por situações como muitos de nossos irmãos. Mas ainda assim fazemos parte da mesma igreja. Algum tipo de divisão, com certeza nós vivemos, de separação. Nós vivemos. Então Deus nos preserva de acordo com aquilo que Ele nos permite passar. Porque Ele nos chamou. Nós aceitamos não por causa da nossa capacidade. A capacidade do coração humano, pecador, caído, é rejeitar a Deus. Mas Deus, no encontro que Ele marca, Ele nos concede a verdadeira fé. Como diz no 3º artigo do credo sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos chama, nos ilumina, nos dá a verdadeira fé. Ainda na fórmula de concórdia, declaração sólida, artigo 11 diz, um dos nossos documentos confessionais, a eterna eleição de Deus não deve ser considerada fora de Cristo, mas em Cristo, que é o livro da vida, no qual estão escritos todos os eleitos. A Escritura testemunha que Deus nos elegeu em Cristo. Ainda diz sobre esse encontro que Deus marcou conosco. Foi um encontro muito antigo. O apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, para nos dar essa mensagem. A eleição, a eterna eleição de Deus, diz, artigo 11 da fórmula de concórdia, declaração sólida, a eleição de Deus eterna não só prevê e concede de antemão a salvação dos eleitos, mas é também por causa do gracioso beneplácito de Deus em Cristo Jesus, causa de nossa salvação e de tudo quanto pertence a ela, porque sobre essa eleição está fundada a nossa salvação, de modo que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então Deus marcou esse encontro, Ele nos elegeu nele e Ele nos mantém. Tudo que pertence a essa fé, Ele nos dá. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra essa fé. Então pode o mundo estar contra nós. Pode o inferno com o diabo e seus anjos estar contra nós. Mas o Senhor nos mantém. No hino Castelo Forte, Martinho Lutero diz, ainda que percamos os bens, a vida e o lar, e tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. E é isso que o Senhor Jesus fala aqui. Aquele que tem a Ele, tem a vida eterna. Nós recebemos a Cristo. Nós temos a vida eterna. Nos alegremos porque essa mensagem nos foi dada. Diante das provações, diante das tentações. No nosso batismo, nós recebemos essa rica mensagem e somos mantidos nela. Você recebeu essa mensagem. Você que foi batizado, você recebeu. Este é o fundamento da nossa fé, hoje e para sempre. Esta é a mensagem que divide o mundo, mas que nos dá a verdadeira vida eterna para sempre. Amém. Que a palavra de Deus vos preserve nessa fé, ainda que haja divisão por causa dela. Amém. Neste momento nós teremos as ofertas e, portanto, cantamos o próximo hino. Vocês podem sentar.
quero hoje entrar no Evangelho aos povos, com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divina, dá combate ao erro e superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. É um bom combate, sem esmorecer. Glória vem de ter a quem quer segui-lo. Eis-me de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvado gloria em teu grande amor, entrou na batalha com vibrante ardor. A quem teu serviço saiba a cruz tomar, e o santo nome hoje sempre honrar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa Façamos a oração geral. Concede-nos, Senhor, que esperemos no Teu nome, que é a fonte primeira de toda a criação. Abre os olhos do nosso coração para Te conhecermos a Ti, o único Altíssimo nos mais altos céus, o Santo que repousa entre os santos, Tu que abates a insolência dos soberbos, desfazes os planos das nações, exaltas os humildes e humilhas os altivos. Tu que enriqueces e empobreces, que matas e dás a vida, único benfeitor dos espíritos e Deus de toda a carne. Tu que sondas os abismos, vês as ações humanas, és o auxílio dos que estão em perigo, o salvador dos desesperados, criador e vigia de todo o espírito. Multiplica, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós, para que, vivendo em paz, sem temor, cheios da Tua bondade, sejamos protegidos pela Tua mão poderosa e guardados de todo pecado. Dá-nos a concórdia e a paz a todos, a nós e a todos os habitantes da terra, assim como a deste a nossos pais que Te invocaram santamente com fé. Senhor, nós Te apresentamos os enfermos, os enlutados, que o Senhor conforte as famílias da nossa igreja, que o Senhor atenda às necessidades dos Teus santos, os console, traga
fortalecimento da fé, da saúde, para que caminhemos firmes no Senhor e, acima de tudo, que saibamos que a nossa vida está em Ti eternamente. Tu, Senhor, que pela Tua palavra constituíste os governantes, reis e poderosos da terra, concede-lhes saúde, paz, concórdia e estabilidade, para que exerçam sem obstáculo o poder que lhe deste. Pois Tu, Senhor, Rei celeste dos séculos, dás aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirige, Senhor, o conselho deles, segundo o que é bom e agradável diante de Ti, para que, exercendo com piedade, em paz e mansidão, o poder que lhes confiaste, encontrem graça junto de Ti. Só Tu podes fazer isso e bens ainda maiores para conosco. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, sumo sacerdote protetor das nossas almas, pelo qual seja dada a Ti a glória e a majestade, agora e de geração em geração, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é dado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja com vocês para sempre. Amém. Neste momento, o momento da Santa Ceia, em que nós recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Senhor Jesus Cristo, todos são bem-vindos. Todos aqueles que concordam com a fé que professamos, todos aqueles que foram devidamente instruídos, orientados a respeito do Santo Sacramento, todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pois assim temos a consciência de que estamos entregando para aqueles que conhecem, aqueles que creem, de conforme esta fé que nós recebemos do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado. Durante a distribuição nós cantaremos os devidos hinos, seguiremos conforme o costume da congregação, vindo pelo centro, voltando pelas laterais. Então, teremos aqui os auxiliares. Começaremos por aqueles que nos apoiam aqui à frente. E sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do Teu Senhor. Vai em paz. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do Teu Senhor. Toma e come, este é o corpo do Teu Senhor. Toma e come, este é o corpo de Cristo, Teu Senhor. Toma e come, este é o corpo de Jesus dado para o Teu perdão. Toma e come, este é o corpo do Teu Senhor.
Tomem e comam. Este é o corpo de Cristo. Tomem e comam. Este é o corpo do teu Senhor. Tomem e comam. Este é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é dado à morte para o perdão de todos os teus pecados. Conosco fica, Deus à noite vem, as trevas crescem, em Senhor convém, que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação. Depressa vem o nosso fim mortal, desaparece o gozo terreal, mudança vem em tudo e corrupção, conosco faz eterna habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus Senhor, divino Mestre, Rei e bom Pastor, ó guia forte, amparo em tentação, vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus, medo e pavor jamais existirão, onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar, no reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser
a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Muito bem, muitos dizem que esse é o ápice do culto em que recebemos aquele corpo e aquele sangue que foi derramado na cruz. Isso nós recebemos ele vivo hoje, para o perdão, para o nosso fortalecimento da verdadeira fé. Recebam então a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. 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 Muito bem, graças a Deus por mais este culto. Tenham todos um excelente fim de sábado e um excelente domingo e assim também uma excelente semana. É sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui em Lajeado, participando com vocês, oficiando os cultos. Que o Senhor os abençoe. Eu me despeço de vocês mais à frente.